Olá, querida! Eu sou Fernanda Larraud, sou nutricionista. Eu trabalho com mulheres, conduzindo, orientando mulheres a alcançarem o emagrecimento definitivo, de maneira descomplicada, de maneira leve, resgatando a autoestima e fazendo com que elas se sintam poderosas. Essa semana, ela foi planejada, ela foi idealizada para que você também tenha a oportunidade de alcançar o emagrecimento definitivo de maneira descomplicada. Por isso esses conteúdos estão tão ligados um ao outro. Nós vimos na aula passada que é tão importante conhecer as emoções como você saber o que você deve comer. Nós vimos também que todas as emoções que a gente sente, que começa aqui na nossa mente, ela é a responsável, né? Então a emoção é responsável por determinar o seu comportamento alimentar. A emoção ainda é responsável também por determinar e por dizer e por te mostrar, por orientar a maneira como você come, o quanto você come e a hora de você parar de comer. Falamos ainda na aula passada sobre a ansiedade. Ansiedade é algo que eu tenho visto muito rondando as pessoas, está cada vez mais presente aí na vida das pessoas. Ensinei para vocês um exercício de respiração para ensiná-las a como sair do foco do alimento, mas sem se enganar. Uma forma de você se conectar com o presente, de você se colocar no agora e não dar o foco, né? Não colocar o zoom na ansiedade, mas sim naquilo que você está sentindo e no momento que você está vivendo. A primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é fazer um check-up interno. O que é isso, gente? No momento que você for comer, vamos começar lá no café da manhã. Você acordou de manhã cedo, você vai tomar seu café da manhã, para quem toma café da manhã. Antes de você sentar para comer, eu quero que você pare por um segundo, por um instante ali, e é como se você passasse em você um scanner. Imagina assim que tem um raio passando em você e fazendo uma leitura dos seus sentimentos. Isso serve para que você identifique qual é a emoção que está em você no momento que você for fazer aquela refeição. Então, acordou de manhã cedo, para por um segundo ali, pode até fechar teu olho ali e tenta identificar. Deixa eu ver como é que eu estou me sentindo hoje. Eu tô chateada, eu tô eufórica, eu tô triste, eu tô preocupada. Opa, identificou uma emoção? Você tem que ter atenção. Sabe por quê? Porque senão essa é essa emoção que vai para o seu prato no momento que você for comer. Então, no momento que você identifica essa emoção, você traz essa emoção, né, que tá aqui em cima, né, lá na tua mente, para a área racional, é como se você dissesse para ela o seguinte: olha só, você fica aqui do lado, vou te colocar aqui na caixinha emocional, você vai ficar guardadinho um pouco e eu vou sentar para comer. E quando você for sentar para comer, realmente senta para comer, né? Olha para aquele alimento ali e se conecta com esse momento, ok? O dia vai passar e você vai tentar fazer isso em todas as refeições, porque senão, como nós vimos lá na aula passada, essa vida passa no automático aí, com a correria do dia a dia, né, com a falta de tempo com tudo, a gente não para fazer essas pausas. E é justamente isso que eu gostaria que você fizesse a partir de hoje, que você fizesse uma pausa, né, por um instante ali, que você se colocasse como prioridade na hora da tua alimentação, para que você faça esse check-up interno, identifique a sua emoção, diga a ela, fica aqui porque eu vou comer, e simplesmente coma, tá? Não leva isso tudo com você na hora de você se alimentar. Uma vez que você aprendeu a fazer essa leitura de você, uma vez que você, né, aprendeu a identificar a emoção que está com você na hora que você for comer, eu vou trabalhar com você agora uma ferramenta e ela é uma imagem que se chama escala da fome. Imagina comigo aqui uma linha, uma régua numerada de 1 a 10. Essa régua, ela vem demonstrando, exemplificando níveis de fome, e a esses níveis é que você tem que ter atenção.
Lembra quando eu falei para vocês lá atrás da fome física e da fome emocional? Agora é a hora da gente trazer isso para esse plano aqui, para esse momento. Porque o que acontece? A fome física, né? E falei para vocês também na aula passada que a gente também tem que ter atenção à fome física. Sabe por quê? Quando você começa a sentir a fome e não come, essa fome ela vai crescendo, ela vai ficando tão grande ao ponto do teu estômago começar a roncar, a tua barriga começar a doer e você sentir tanta fome que você come qualquer coisa e você come muito rápido. Quando a gente come muito rápido, há um risco ali, né, iminente ali, tem uma pontinha ali de perigo, uma luz amarela de atenção que acende, dizendo que você vai ter que ter cuidado, porque se você não prestar atenção, você vai lá pro 10 dessa escala da fome. Fiquem tranquilas, vou explicar bem direitinho para vocês. Então, uma vez que você aprendeu a fazer esse check-up interno, que você entendeu a importância de você identificar a emoção que está presente em você no momento de cada refeição que você for fazer, eu quero agora que você olhe para essa imagem que está aqui na tela, essa imagem ela é chamada de escala da fome. Vocês estão vendo que ela é numerada de 1 a 10 e que ela começa ali no número 1, um tom de vermelho mais escuro, lá no 10 também ela tem um tom de vermelho mais escuro e no meio do caminho ali ela está num tom mais clarinho, mais esverdeado. Essa escala da fome, ela serve como um guia, uma orientação para você que ainda não consegue, né, se controlar aí, por exemplo, quando você come, vai pro excesso, não sabe a hora ainda de parar de comer. Essa escala ela é muito útil para isso. Eu vou explicar para vocês de uma maneira bem simples para que vocês compreendam e que possam fazer uso, né, recorrente aí dessa escala. E você sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Quando vocês começarem a estarem tão familiarizadas com essa escala, ela já vai ficar na tua mente. Você nem vai precisar mais olhar realmente para ela, porque essa imagem já vai estar guardada aqui dentro da tua mente. O que acontece? Quando você está num nível de fome muito grande, quando você às vezes passou do teu horário de comer, você ficou, né, ali pela correria do dia a dia, né? Não está comendo, deixou passar aquele horário, a tua fome cresceu demais, você está ali no número 1 e 2 dessa fome, sinal está vermelho. Opa! Você está com muita fome. O que a gente tem? Quais são as duas situações possíveis de acontecer aí? Ou você não vai selecionar direito o que você vai comer, porque nessa hora da fome física, da fome que dói, a gente come o que tem pela frente, você não fica seletiva. Com isso, corre-se o risco de você comer alimentos que para você, né, não vão ser tão bacanas. Às vezes a gente pode numa dessa aí comer qualquer coisa mesmo, gente, alimento ultraprocessado, qualquer coisa que mate tua fome. O outro risco que acontece quando você come com muita fome é você pular do número 1 lá para o número 10, que é onde a gente vê o excesso da comida. Se você chegou no número 10 é porque você passou do estado de muita fome para o estado de muito alimentado. É aquela pessoa que come até passar mal, que come demais, que não é aquela pessoa que não consegue a hora de parar. Ela tá com tanta fome que ela come tão rápido e ela come em tão grande quantidade que ela excede e passa mal. E aí, né, então geralmente quando a gente olha essa escala e essa imagem, a gente pensa o seguinte, então tá, legal, bacana, entendi, se eu tô com muita fome eu tenho que ter atenção. Então o que seria um nível seguro aqui, olhando essa imagem? Que você coma ali dentro do 4 e do 5, sinal verde. O que é isso? É quando você para fazer aquela leitura, esse check-up interno, que você percebe, inclusive, que você está começando a ficar com fome. Você não está com aquela fome voraz, com aquele apetite, né, todo. Você está com um pouco de fome, aquela fominha que está te dando sinais e que você sabe que você vai se aproximar do alimento, que você vai comer determinado alimento e que você vai ter a consciência de comer o suficiente para você se sentir satisfeito. Então você começa a comer ali no 4 e termina no 5. Você come o suficiente para atender a necessidade fisiológica do seu organismo. O que acontece às vezes, por exemplo, com pessoas que até começam a comer na hora certa, elas começam a comer quando o primeiro impulso da fome vem.
Muitas vezes, quando ela não faz essa separação que eu ensinei para vocês, essa separação das emoções, essa pessoa que leva a emoção para a comida, ela come, né, movida pelos sentimentos, ela não sabe a hora de parar. Então ela começa até que na hora certa, ali no 3, só que ela vai lá pro 10, porque ela não fez essa separação. Então olha só o que vocês aprenderam agora, nesse instante comigo, vocês aprenderam a fazer uma pausa, fazer uma leitura interna, um check-up interno de vocês. Vocês entenderam a necessidade de compreender as emoções para que você não leve isso para o momento de comer. E aí, para poder te ajudar, veio essa escala da fome. Então, olha só, se observem, meninas. Quando vocês forem comer, vê aonde você está nessa escala e vê mesmo, pode imprimir essa escala, deixar pertinho de você ou deixa no teu telefone, mas de uma maneira que até que você esteja familiarizada com essa imagem, você tenha ela em mãos para você olhar e falar, deixa eu ver onde eu tô. Opa, eu tô no 4, ó, legal. Mas e a minha emoção, como é que tá? Tua emoção tá com você ou tá ali do ladinho? Se a tua emoção tá ali do ladinho, com certeza você vai comer até o 5, vai comer simplesmente o suficiente para te saciar. E isso vai fazendo com que você se acostume, com que você crie o hábito realmente de colocar sempre a sua emoção, os seus sentimentos, aquilo que te motiva a comer ali do lado. E aí você simplesmente coma, desfrute desse momento. O grande problema de nós não considerarmos essa escala e de nós não considerarmos as emoções é porque quando você come motivado por uma emoção, o problema não está no teu alimento, então nada daquilo que você comer vai ser suficiente para te saciar, porque o problema não está na tua fome física, o problema está na tua emoção, está na tua fome emocional. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que cuidar da tua emoção. Eu escuto muito no meu consultório, né, e vejo sempre mulheres falando assim pra mim, Nutri, nossa, quando eu tô cansada, eu vou comer, né, ou se não chega outra e fala pra mim, ai, Nutri, quando eu tô deprimida, eu preciso comer algo, a outra chega, ai, quando eu tô ansiosa, eu preciso comer algo. Sabe o que essas mulheres precisam? E eu digo isso a vocês também. O que você precisa, meu amor, quando você está cansada, você precisa descansar. Quando você está triste, você está preocupada, você tem que resolver esse problema que você tem que está te causando aquilo. Quando você está ansiosa, você precisa compreender que se você não pode controlar naquele momento, você precisa mudar o foco da sua atenção. Em nenhuma dessas situações eu falei para vocês que você precisa de comida. Porque o que acontece? Se eu como emoções, nada do que eu comer vai ser suficiente. Sabe por que muitas mulheres não alcançam esse emagrecimento definitivo? Porque elas não aprendem, elas não sabem como fazer essa separação que eu ensinei para vocês. E outra coisa, além disso, né? Talvez já tenha sido o seu caso, de fazer tentativas frustradas de emagrecimento, trabalhando com restrição de alimento absurda, né? De se privar daquilo que você gosta. Porque, gente, vamos falar, tem coisa mais prazerosa do que comer o que se gosta e comer com prazer, com leveza, comer sem culpa, mas sabendo a hora de começar e a hora de parar? E é justamente isso que as minhas meninas aprendem quando estão caminhando comigo. Elas aprendem a fazer essa separação, né? De deixa para ali o que não tem que estar comigo no prato, vem para cá o que tem que estar comigo no prato. E com isso, a vida ela ganha uma leveza muito maior, onde a gente não deposita na comida as nossas frustrações. E é justamente isso que eu quero fazer com você. Te livrar dessas frustrações, dessas marcas aí de tentativas anteriores de emagrecimento. Porque eu penso o seguinte, né? Se você não tivesse em busca de ajuda, você não estaria aqui agora comigo. E eu quero te dizer o seguinte, eu posso te ajudar, continua comigo, né? Olha aí para essas minhas meninas, para as minhas pupilas, né? O quanto elas mudaram, o quanto hoje elas entenderam
que é possível alcançar o emagrecimento definitivo com leveza, comendo o que se gosta, sem jogar essa carga emocional no alimento, né? Entendendo, inclusive, que o alimento, ele é um aliado no momento do emagrecimento. E isso é possível e tá aqui para você. E você também pode alcançar isso. Uma outra coisa muito importante, né, e muito interessante da gente falar também, quando você alcança esse processo, quando você alcança esse objetivo do emagrecimento definitivo, de você não ficar oscilando aí, de ficar flutuando dentro do efeito sanfona, eu vejo que muita coisa muda. Eu vejo que, por exemplo, além dessa autoestima ficar elevada, de você poder usar uma roupa que você gosta, de você se olhar no espelho e se sentir bem, né? Porque, claro, que a gente sabe que o emagrecimento tem uma questão de saúde muito importante que a gente tem que levar em consideração e que a gente vai falar sobre ela já já. Mas tem essa questão que para a mulher é muito importante, para a vaidade, para a autoestima, para você se sentir bem com você mesma. E quando você está bem com você mesma, você está bem com todo mundo que está em volta de você. Tem uma pergunta que eu faço para as minhas pacientes e vou fazer agora para você e quero que você responda aí para você, no seu subconsciente, né? O que é que você vai ganhar quando você alcançar o seu emagrecimento definitivo? O que é que você ganha? Você ganha leveza, você ganha autoestima elevada, você vai se sentir empoderada porque afinal de contas você conseguiu, você chegou lá, você fez diferente. Você vai ganhar muito provavelmente a admiração, o elogio, né, das pessoas que estão ali perto de você. Você vai ganhar uma disposição muito maior para estar com seus filhos, para estar com o marido, com o namorado, com as pessoas que você gosta, né? Isso é muito importante. E além de tudo isso, como eu falei para vocês, tem a questão de saúde. E a gente trabalha então aí, quando vem o emagrecimento, o que a gente sabe hoje, por exemplo, que os estudos científicos trazem mostrando, que quando você começa o processo de emagrecimento e consegue diminuir cerca de 10% do seu peso, tudo já melhora dentro do organismo, já diminui risco de diabetes, já diminui risco de elevação de colesterol, de elevação de triglicerídeo, de eventos cardíacos que poderiam acontecer, que são relacionados aí ao sobrepeso e à obesidade. A qualidade do intestino melhora. E olha que coisa interessante, chamam o intestino de segundo cérebro. Né? E já estão dizendo que na verdade é o intestino que comanda o cérebro. Já estão começando a dizer isso. E de fato ele é muito importante, porque quando você consegue comer de maneira adequada, sem comer compulsivamente ou sem comer em excesso, aprendendo a olhar para o alimento, a mastigar direitinho aquele alimento, a comer com mais, né, comer com mais lentidão, com mais paciência ali, com mais atenção, o intestino ele agradece. E quando eu tenho um intestino que funciona direitinho, eu tenho todo um organismo que funciona bem junto. Então, gente, esse emagrecimento, essa vantagem que vocês estão tendo essa semana de aprenderem que a emoção é o ponto, né? Talvez seja o nosso alvo, né? Talvez não, é o nosso alvo, é onde a gente quer chegar, é nessa compreensão de você entender que você precisa parar de comer as suas emoções. Parando de comer as suas emoções, tudo que está perto de você vai melhorar. Então, o seu marido vai ficar mais feliz, o seu namorado vai ficar mais feliz, os seus filhos vão ficar mais felizes, né? Lembra lá do exemplo que eu falei para vocês da minha paciente, que eu contei para vocês o exemplo dela, né? Que passou a cozinhar para os filhos quando ela começou a se sentir bem com ela própria, né? Então, ela se sentiu bem e ela sentiu a necessidade de fazer, de demonstrar amor pelos filhos cozinhando. Então, todo mundo ganhou com isso, não só ela que está alcançando, que alcançou o emagrecimento, que chegou no objetivo, mas você também pode viver isso. Você pode viver essa leveza, você pode viver essa felicidade, né? E principalmente curtir esse processo do emagrecimento. Porque talvez você pode até estar achando lá que para você é difícil, que para você é impossível, que não tem mais jeito, né? Que para você já tentou de tudo e acha que não é mais capaz de nada. Eu tenho uma coisa para te dizer.
É possível. Se você estiver pensando assim, ah, legal, deu certo para elas, mas para mim não dá mais, eu já tentei de tudo, eu não tenho mais jeito, eu vou te dizer, tá, meu amor? Tem jeito sim, e eu tô aqui para isso, para te ajudar. Quero compartilhar com você um caso que ocorreu recentemente, né, que eu tive o prazer e o privilégio de estar acompanhando essa pessoa. Essa pessoa chegou para mim, essa paciente chegou para mim me contando a história dela. Quando ela começou a me contar, ela já começou a chorar muito e era visível a dor que ela estava sentindo. Ela era uma empresária de sucesso aqui em Brasília, era uma empresária de renome aqui na cidade, trabalhava na área educacional. Em decorrência de um caso muito específico que houve ali na vida dela, ela acabou perdendo tudo. Ela tinha investido muito dinheiro na empresa dela, já estava começando a decolar aí para o sucesso, mas ela teve que fechar de repente essa empresa. E ela entrou num processo depressivo tão grande, onde a comida foi o escape dela. Ela sempre, ela falou para mim que ela sempre foi ao longo da vida uma mulher muito magra, uma mulher ativa, uma mulher que tinha prazer de viver e que naquele momento da vida dela ela não tinha mais prazer de viver. Ela não tinha prazer de ficar perto do marido, ela não tinha prazer de em ficar perto dos filhos, ela não tinha prazer para nada. Ela não fazia mais nada por ela. E que ela chegou para mim dizendo que eu era a última chance que ela tinha, a última chance que ela estava se dando. E aí o que aconteceu? Dentro de todo esse cuidado que eu tenho com a porção emocional, que é o que eu estou apresentando, que eu estou trazendo para vocês, eu trabalhei muito com ela essa questão da aceitação, essa questão dela conseguir separar as emoções na hora de comer. Ela usou a escala da fome, essa mesma escala da fome que eu ensinei a vocês aqui. Ela aprendeu a usar, colocou ali no dia a dia dela. Ela foi entendendo que a comida não tinha mais a necessidade de ser o escape dela, porque ela tinha que lidar com as emoções. Quando ela alcançou esse equilíbrio, junto com esse equilíbrio, ela alcançou o emagrecimento. Ela voltou de novo lá no peso anterior que ela tinha antes de tudo isso acontecer. E o principal, ela resgatou a autoestima, ela voltou a se sentir bem com ela voltou a se sentir importante de novo. Com isso melhorou o casamento, melhorou o relacionamento com os filhos, melhorou tudo que estava em volta dela. Então eu quero dizer a vocês, meu amor, não desanimem. Você já pode ter tentado de tudo. Você já pode ter tentado todo tipo de dieta restritiva, todo tipo de dieta milagrosa, tudo aquilo que você via como possibilidade. Deixa tudo isso para trás. Passou, deixa tudo lá guardado, vem comigo para o novo, vem comigo para você aprender a se conhecer, para você aprender a descomplicar esse emagrecimento e alcançar o resultado definitivo. E quero também, claro, como sempre, quero a participação de vocês aqui comigo, quero ouvir você, quero saber se você gostou dessa aula, qual é a dúvida que você tem, o que é que você gostaria de saber. Aqui abaixo tem o espaço para comentários. Coloca lá para mim, conta um pouco da tua história, compartilha um pouquinho comigo. Se você tem essa experiência, se você já teve essa experiência, se você identificou em você que você é uma comedora emocional, coloca para mim aqui, me conta um pouquinho da tua história, vou gostar muito de saber. E quero convidar você também a me seguir nas redes sociais, o meu Instagram e o meu Facebook, Nutri Fernanda Larraud, o meu canal do YouTube, Nutricionista Fernanda Larraud, lá nas minhas redes sociais diariamente eu compartilho muito conteúdo voltado para a saúde da mulher, voltado para essa parte das emoções, de como é que você lida com isso. Compartilho receitas fáceis e gostosas e descomplicadas. Eu espero por você.